O presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar o controle do Estreito de Hormuz se as negociações com o Irã no Paquistão terminarem sem acordo. Trump também disse que outros países vão enviar navios para ajudar a limpar o estreito das minas subaquáticas colocadas pelo Irã. Quem tem os detalhes ao vivo é a correspondente em Nova York, Priscila Yasbeck. Oi, Priscila, boa noite para você. Boa tarde para você ainda, né? Em que pé acabou essa negociação e quais são as últimas ameaças feitas por Trump, hein? Oi, Leandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Leandro, Donald Trump concedeu uma entrevista à Fox News. Ele também fez algumas publicações nas redes sociais falando coisas parecidas, mas um dos pontos principais é que Donald Trump disse que está enviando navios para o Estreito de Hormuz para tentar neutralizar as minas que supostamente foram colocadas no Estreito pelo Irã. Ele disse a Maria Bartiromo, que é a âncora que fez essa entrevista da Fox News, que 2 destroyers da Marinha estão no Estreito de Hormuz, transitaram pelo Estreito de Hormuz. Ele falou que provavelmente vocês viram, né? A audiência viu que 2 destroyers foram enviados, que eles são altamente sofisticados, belíssimos, novos em folha, e ele falou que eles foram enviados para o meio do Estreito de Hormuz e não aconteceu nada, então dizendo que eles não foram atacados. Lembrando que o Estreito de Hormuz é essa hidrovia que no seu trecho mais estreito tem apenas 34 quilômetros, por meio da qual passa 1/5 do transporte do petróleo global. E o Irã fechou o Estreito de Hormuz como forma de pressionar o governo de Donald Trump e também pressionar o preço do petróleo em meio ao conflito com o Irã. E aí Donald Trump disse que o que esses navios caça-minas fazem é que eles seguem a arma de volta, eles neutralizam as armas, e ele falou que isso acontece em literalmente 3 minutos e falou que essa é uma tecnologia inacreditável. Ele também comentou sobre as negociações que aconteceram no Paquistão, em Islamabad, e ele falou que no final a conversa ficou muito agradável entre a delegação americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, com as autoridades iranianas, exceto pelo fato de que eles se recusaram a abandonar suas ambições nucleares. Então, Donald Trump nessa tecla, dizendo que os negociadores americanos foram muito cordiais, mas que os iranianos foram inflexíveis em relação a isso, e ele falou que, francamente, para ele, esse é o ponto mais importante de todos. E aí vem as ameaças, né, do que vai fazer Donald Trump como próximos passos, os Estados Unidos, e ele falou que as usinas de dessalinização e as pontes são potenciais alvos dos Estados Unidos, e ele falou o seguinte: basicamente nós dizimamos o país, a única coisa que restou é a água e seria devastador atingi-la. Então, Donald Trump fazendo esse alerta. Um outro ponto também, Leandro, é que Donald Trump disse que acredita que o Irã vai retornar à mesa de negociações e disse também que ele pode derrotar o Irã em um dia. Então, ele falou: eu prevejo que eles voltarão e darão tudo que nós queremos. Ele falou: eu quero tudo, e disse que o Irã não tem cartas na mesa. Então, esses foram os principais trechos dessa entrevista que ele concedeu à Fox News. Mas Donald Trump também fez 3 publicações na rede social, na Truth Social. Ele falou sobre as minas do Irã em uma das publicações, dizendo que não se sabe, indicando que não se sabe exatamente se essas minas de fato foram colocadas no estreito, mas dizendo que as transportadoras e os navios não se arriscam a passar pelo estreito apenas por essa ameaça. Ele disse que isso é uma extorsão por parte do Irã e que eles estão causando uma grande desonra e um dano permanente ao país. E ele falou e ao que resta do Irã, ele falou inclusive que os Estados Unidos já eliminaram muitos dos seus líderes, mas o que resta do Irã vai ficar desonrado por causa do que Donald Trump chamou dessa extorsão que acontece no Estreito de Hormuz. Ele também falou que o Irã não está disposto, nessas publicações nas redes sociais, a abrir mão de suas ambições nucleares, e ele falou que, por causa disso, os Estados Unidos vão começar a fazer um bloqueio naval sobre o Irã. Então, além de buscar essas minas e tentar neutralizá-las para reabrir o Estreito de Hormuz, Donald Trump agora fala sobre acabar com essas usinas de dessalinização, também com pontes no Irã, e fala também nessa terceira postagem sobre um bloqueio naval ao Irã, semelhante
semelhante ao que os Estados Unidos fizeram com a Venezuela para eliminar tanto as capacidades do Irã de fazer o controle do Estreito de Hormuz, mas também para tentar impedir a chegada de mercadorias no Irã e estrangular o Irã economicamente para que os Estados Unidos saiam vitoriosos desse conflito que, no momento, aparentemente deve continuar, apesar desse cessar-fogo, já que essas conversas em Islamabad não tiveram aí um desfecho satisfatório, com Donald Trump falando, inclusive, sobre essa questão essencial da questão nuclear, que o Irã não abre mão de fazer o enriquecimento de urânio, algo que para os Estados Unidos já havia sido falado é uma linha vermelha. Leandro.